Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agora sim estamos gravando e também ao vivo no Facebook. Essa aqui é uma reunião via Zoom dos alunos do curso Azimuth, aqui em Cuiabá, onde eu, o professor Rodrigo e o professor Eloy e a Isa ministramos as matérias Física, Química, Matemática, Biologia e Redação. Hoje a live, na verdade, é uma live de um assunto que não está no nosso cronograma ainda. A gente vai trabalhar isso lá na frente, mais lá para frente, para o final do ano. Mas pensando nos vestibulares de meio de ano, eu tenho optado por fazer algumas lives de assuntos fora do cronograma tradicional. E hoje eu trouxe uma pessoa muito legal aqui, muito interessante, muito inteligente, muito especial, que é o professor Rodrigo, para me ajudar a falar sobre um assunto que é muito legal para quem vai fazer biológicas, né, que é a parte de sistemas tampão. Sistemas tampão, eles têm o assunto em si, ele tem uma perspectiva tanto na biologia como na química, e envolve uma série de conceitos. Por exemplo, na biologia, o sistema tampão faz parte de um conceito maior, que é o conceito de homeostase, que o Rodrigo vai falar um pouquinho. E na química, a gente aborda o conceito de deslocamento de equilíbrio, a teoria de ácido e base de Bronsted. Então, a gente vai tentar, nessa próxima 1h30, mais ou menos, tá? 1h30, 2 horas, dar um apanhado geral sobre o mecanismo, tanto a fisiologia como o mecanismo dos sistemas tampão. Então, agora eu vou convidar o professor Rodrigo para falar um pouquinho para a gente, tá? Eu vou colocar aqui uma tela do WhatsApp, desculpa, do PowerPoint, para a gente poder elencar mais ou menos os temas que a gente vai falar, tá? Então, os primeiros 3 itens que a gente vai mostrar aqui, tá? A definição do sistema tampão, a importância dos sistemas tampão, sistemas biológicos, e a relação entre atividade enzimática e sistemas tampões. Gente, microfone aberto, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí? Por favor. Senão fica interferência. Aí, o que a gente vai fazer? Essa primeira parte, essas primeiras 3 partes aqui, sistemas, definição de sistema tampão, importância dos tampões e relação entre atividade enzimática e os sistemas, o Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente. Aí depois ele sai e a gente entra com a química dos sistemas, tá? Então eu vou pedir para o Rodrigo abrir a câmera dele agora e se apresentar para o povo aí. Tem gente que faz tempo que você não vê aí, tá morrendo de saudade. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está sendo transmitido e gravado também, né? Então, para quem tiver acesso depois aí, é um prazer muito grande poder falar com todos vocês mais uma vez. O Danilo me convidou para participar desse bate-papo e fiquei muito envaidecido por ter sido lembrado, então, por poder dar uma contribuição aí para o trabalho de vocês, tá? Danilo, quer que eu comece a falar já? Você quer fazer alguma pergunta específica ou já posso... Pode mandar ver. Fala sobre tampão, fala sobre homeostase, e aí eu vou complementando aqui na medida do que for necessário. Tá ok. Eu vou tentar não falar muito, né? Porque mal de professor é falar demais, né? Então eu vou tentar Fica ser tranquilo, mais... porque eu acho que ninguém aqui tem compromisso. Direto. Eu espero que não, tá? Só antes de entrar no assunto em si, deixar um grande abraço para todos vocês, alunos do curso Azimuth, né? Independente de serem alunos específicos da biologia, apenas da física, da química, da matemática, ou quem faz todos os cursos, mas é muito bom poder falar para vocês, saber que vocês estão bem, saber que vocês estão na correria, né? Nesse corre que a gente sabe que quem conseguir se adaptar mais facilmente a esse momento vai estar vários passos à frente dos concorrentes, né? Isso aí é bastante importante para vocês que são pré-vestibulandos, né? Então, assim, é necessário ter essa consciência, tá? Bom, para falar sobre esse assunto, né, Danilo, sistemas tampão no aspecto geral, falando da biologia em si, você citou aí o termo homeostase, né? Bom, gente, a gente precisa fazer uma revisão rápida do conceito de homeostase. Se a gente for fazer etimologicamente, a gente vai conseguir chegar numa conclusão de que homeostase seria o tal do equilíbrio dinâmico, né? Qual que é o conceito desse equilíbrio dinâmico, então? Basicamente,
o nosso organismo e todos os organismos vivos, eles sofrem interferências do meio. Então, essas interferências ambientais acabam causando a necessidade de inúmeras mudanças funcionais no organismo para que ele possa se adequar a essa exigência, né? Então, os fatores abióticos que a gente poderia citar, luminosidade, temperatura, né, salinidade, pressão e assim por diante, acabam exigindo que os organismos vivos sofram mudanças, né? E essas mudanças são contínuas e correspondem a uma característica de todos os organismos vivos. Quem mais facilmente consegue dar respostas positivas às exigências do meio são os indivíduos mais adaptados àquelas condições, né? Então, quando a gente usa esse termo de adaptação, basicamente é isso, é responder positivamente às exigências. Muito bem. Transferindo esse conceito homeostático especificamente para a parte bioquímica, a gente acaba encontrando o quê? Né? Uma ideia, uma necessidade de os organismos terem que manter-se equilibrados bioquimicamente para que o seu funcionamento, até em nível celular, possa ocorrer, né? Então, nós temos o tempo todo aqueles processos que vocês estudam, né, de osmose, por exemplo, né? Então, nós temos mecanismo homeostático de osmose, mecanismo homeostático de feedback hormonal, né? São exemplos de processos homeostáticos. E o de hoje, em questão, é a história do tamponamento. Dentro da biologia, a importância do sistema tampão, do tamponamento, é basicamente o quê? Vou tirar a palavra básica para não ter que usar agora, mas o equilíbrio do pH, né? É bastante importante a gente acabar lembrando de manter-se equilibrado o organismo no que se diz respeito à variação H, né? Então, nós temos o quê? Que ficar de olho no excesso de íons H+, que são liberados, né? Que não pode estar em excesso, e aí essa manutenção do pH é fundamental para que haja a manutenção do funcionamento enzimático, né? Então, o Danilo vai abordar muita coisa sobre isso, tenho certeza, mas nós temos 3 fatores de regulação de atividades enzimáticas, né? E aí, quais são esses fatores de regulação? Concentração de substrato, né? É um primeiro fator de regulação da atividade enzimática, concentração de substrato. O segundo fator é temperatura e o terceiro fator é exatamente o pH, né? A gente acaba vendo que nós temos um pH que é favorável para a ação enzimática, que está sendo mostrado nessa tela para você agora, que é o famoso pH ótimo. pH ótimo para uma atividade especificamente de uma enzima. Eu vou aproveitar o momento, já que são alunos, né, inteligentes e esforçados, eu vou relembrar vocês típicos exercícios que cobram o conhecimento de vocês sobre pH ótimo. Exemplo clássico disso é a comparação da enzima amilase no sistema digestório, né? Quando você pensa na ação da amilase, você fala assim, tudo bem, o pH ótimo da amilase, ele é o pH 7, só que o 7 é dessa amilase que o Danilo está colocando aí, ó, a amilase salivar. Esse pH 7 é o pH ótimo para a pitialina, a amilase salivar, porque nós temos a amilase pancreática. E aí, quando eu pensar em amilase pancreática, eu estou falando de um pH agora que o pH ótimo já é alcalino. É um pH de 8 para cima, 8,5. E aí nós temos que pensar, caraca, são 2 enzimas que têm o mesmo substrato, amido, são 2 enzimas que trabalham numa temperatura semelhante, porque nós somos, né, homeotérmicos, nossa temperatura fica equilibrada. E aí nós temos o quê? Exatamente a faixa ótima diferenciada. Então, é necessário você ter que entender o papel do tamponamento quando o alimento sai do estômago e vai para o intestino delgado. Tampão, aí eu pensei, cara, o que mais cai, né,
sobre o sistema digestório, a ação das enzimas. Então, vamos relembrar uma coisinha que é importante. Isso vai dar um gancho para o Danilo falar mais à frente, né? Quando o alimento passa da boca para o estômago, ele sai de uma variação, né, de um pH de aproximadamente 7, agora sofre a ação do suco gástrico, e ali você tem um pH 2 no estômago, né? Lá no estômago tem pH 2. E aí, isso, boca, você pode mandando ver aí, tá? Aí pode colocar o estômago se você quiser, que é o pH 2, né? Que a gente faz aquela tríade, que é um ambiente neutro, boca, e depois um ambiente ácido, estômago. Pode ser duodeno mesmo, Danilo. Daí para frente pode colocar 8,5, não tem problema. Se quiser colocar intestino, fica à vontade. Tá? Mas pensando na ação específica do duodeno, o pH ele vai sair de um pH 2 e ele precisa agora de um pH 8. E aí vem a questão: quem faz esse tamponamento? Cara, é o bicarbonato do suco pancreático, né? É o bicarbonato do suco pancreático que vai atuar, né? O HCO3-, né? Porque é um bicarbonato iônico nesse momento, né? Direto vocês perguntam para mim em sala, né? Ah, bicarbonato de quê? Não, bicarbonato, né? Que é liberado no suco pancreático. E nós temos uma enzima específica, um hormônio específico, né? Que sai do intestino e vai até o pâncreas e diz para o pâncreas: ó, o alimento está ácido e esse valor, né, essa acidez não é favorável para as próximas ações enzimáticas. Então, o hormônio, né, para quem se lembra, é o hormônio secretina, né, que é liberado pelas glândulas intestinais e aí estimula o pâncreas a liberar esse bicarbonato. Então, o Danilo ele vai dar agora, daqui a pouco para vocês, vai fazer a discussão, essa concepção de por que é o bicarbonato, né, qual é o papel dele nessa regulação desse pH. E aí, a minha última parte, né, vou tentar ser o mais objetivo possível, de importância do sistema tampão em processos biológicos, em processos homeostáticos, um outro gritantemente importante de ser citado é no processo respiratório, né? Quando a gente trabalha com respiração, inclusive vai ser o próximo assunto que a gente vai estudar, né, juntos, galera do curso de biologia. O próximo assunto que vem aí é respiração, que está no forno, né, está sendo gravado. Então, o que acontece? Eu vivo lembrando os alunos assim, as coisas práticas. A nossa respiração ela é parte voluntária e uma parte dela é o sistema autônomo que vai trabalhar, né? O nosso órgão regulador de processo respiratório é o bulbo, né? O bulbo, que fica no encéfalo, uma área encefálica, ou simplesmente medula oblonga, tanto faz. E o bulbo é super sensível a quê? Ele é sensível à acidose do plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo ele tem um valor, assim, normalmente de 7,4. 7,4. O que acontece? Quando esse plasma começa a entrar em acidose, caindo para 7,35, 7,3, o que acontece? O bulbo já percebe essa acidose, esse valor mesmo, Danilo. O bulbo já percebe essa acidose, tá? E aí ele acaba estimulando através do nervo frênico, tá? Você pode colocar aqui o CR, pode colocar se quiser, centro respiratório, né? E ele aumenta a frequência respiratória. Ele envia a informação pelo nervo frênico para os músculos intercostais e para o diafragma. Em qual condição? A acidose do plasma, né? E aí, o que acontece? A gente vai lembrar, o Danilo vai comentar com vocês que vai eliminar o CO2. E para eliminar esse CO2, a gente vai ter o CO2 que está nessa forma, nesse momento dissociado, né? Porque ele está em forma de HCO3- e H+, né? IH+. Quando esse conjunto chega lá nos capilares que envolvem os alvéolos, entra em ação de novo a tal da anidrase, a famosa enzima anidrase carbônica, né? A anidrase vai juntar o quê? Vai juntar esse HCO3- com o H+, com os íons H+, isso volta a ser
ácido carbônico que vai ser quebrado em CO2 e água. Então, com o aumento da frequência respiratória, você elimina o CO2 em maior quantidade, né? Então, isso é muito perceptível, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, o mergulhador, que para se preparar lá para o mergulho, ele faz hiperventilação para permanecer mais tempo em apneia. Qual que é a ideia? Quando ele hiperventila, ele está eliminando pra caramba o CO2 do organismo. Então, ele está colocando o organismo, o plasma sanguíneo, em alcalose. E quando o nosso plasma sanguíneo ele está em alcalose, porque foi forçado a isso através da hiperventilação, você tem o quê? Você tem uma depressão do centro respiratório. Toda vez que o centro respiratório fica em depressão, fica deprimido, ele acaba reduzindo a frequência respiratória. Então é muito legal isso. Eu respiro para, a verdade verdadeira é, eu respiro ofegantemente para eliminar o CO2 e não para obter o O2, né? Para quem teve aula comigo, deixa eu comentar com vocês, é uma certa experiência hipotética que a gente faz em sala para trabalhar isso, né? Primeiro é você imaginar uma câmara completamente fechada com vocês em sala de aula. Então, a sala de aula virou uma câmara fechada. E eu faço 2 momentos. O primeiro momento é você imaginar que a oferta de oxigênio está sendo reduzida no ar atmosférico, tá? Só o oxigênio vai ser o único variante desse nosso experimento. Se eu diminuir a quantidade de oxigênio, o organismo não vai entrar em desespero metabólico, não vai ficar respirando ofegantemente. Pelo contrário, vai diminuir a necessidade respiratória, porque quando o corpo percebe que tem menos oxigênio, ele vai trabalhar menos intensamente. E é por isso que muitas pessoas desmaiam em ambientes com pouco oxigênio. Nem percebem que tem pouco oxigênio. Agora, se o quadro for o contrário, se você começar a ter excesso de CO2, você começa a respirar intensamente, ofegantemente. Mas por quê? Porque o CO2 está causando a acidose em você, tá? Então, o acúmulo de CO2 é muito mais prejudicial do que a menor quantidade de O2. Com menos O2, eu diminuo o metabolismo, mas com muito CO2, eu acabo entrando em acidose. E aí o meu organismo vai ter todos os problemas por conta dessa acidose, principalmente no que diz respeito às proteínas, né? Porque a gente sabe que o pH ele pode ser, sim, um pH desnaturante. Já imaginou começar a acontecer desnaturação de hemoglobina, né? Então aí complica tudo, tá? Você não vai ter fixação de oxigênio, dentre outras coisas, dando esse exemplo, então. Tá? Então, falar de sistemas fisiológicos e pensar em tamponamento, me vem à cabeça já de cara essas 2 histórias, né? Tanto o papel enzimático sendo favorecido com a regulação do pH, né, para as enzimas digestórias, como também o mais cobrado, já que o assunto é vestibulares, o Danilo fez essa live pensando em um tema que é importante para vestibular, é lembrar da história do controle respiratório, então, por conta da variação da respiração, por conta da acidose, que leva a aumento de frequência, alcalose, a frequência respiratória. Danilo, tem mais alguma coisa que você quer que eu fale? Tem, deixa eu não sei. voltar aqui Então, queria só que você falasse uma coisa para eles, deixa eu voltar aqui no meu slide. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho, só para eles lembrarem, Rodrigão, o conceito de desnaturação, né? E qual que é a relação dela com a variação de pH. Tá. Beleza, ótimo. Ó, a desnaturação proteica basicamente é o quê? É a alteração estrutural de uma proteína. Alteração estrutural. Muitos alunos acabam aprendendo que desnaturação é quando a proteína desmancha, destrói. Esse destruir é um certo exagero, tá? Até foi o Breno que uma vez perguntou algo do tipo para mim em relação a um exercício de vestibular, tá? Então vamos lá. O que é desnaturar uma proteína? É ela sofrer alteração estrutural. Para quem esqueceu, proteínas possuem 4 possibilidades de estrutura: primária, secundária, terciária, quaternária, tá? Então, a estrutura primária é uma estrutura linear, tá? O que é a estrutura linear, então? Cada aminoácido colocado um ao ladinho do outro e com uma ligação peptídica entre eles. Ponto.
Isso é a estrutura primária. A estrutura secundária é a estrutura que já é retorcida, perdão, ela é espiral, melhor dizendo, espiral. Qual é a vantagem dessa estrutura secundária em relação à primária? Quando ela passa a ser espiral, eu aumento a quantidade de ligações. Eu vou ter não só as ligações peptídicas entre os aminoácidos, mas como também eu vou ter ligações com de hidrogênio. Então eu começo a ter uma estruturação mais intensa, né? Ela fica mais densa, fica mais bem elaborada a proteína. Terciária é a estrutura, agora sim, toda retorcida, é uma espiral retorcida, e a estrutura quaternária é uma estrutura terciária em várias quantidades. É a junção de duas ou mais estruturas terciárias. Beleza. O que acontece, cara? Quando uma proteína desnatura, ela começa a ter a ruptura das ligações que mantém a sua estrutura equilibrada. Essa ruptura ela pode acontecer por conta de pH ou por conta de temperatura, né? É a famosa história que todo professor já te ensinou de usar prancha no cabelo, tá? É usar prancha, o pessoal chama de chapinha, é a prancha lá, né? É a história de você colocar a clara do ovo numa temperatura mais elevada. E aí, aquela clara vai ficar emborrachada, né? Ela vai sair de um estado, né, mais líquido, e aí vai ficar mais endurecida. Beleza, mudou a estrutura da proteína. O que acontece? Quando a proteína ela muda a sua estrutura, ela perde função. Ela perde função. Então vamos pensar numa coisa. Você tem a enzima com a função de... Rodrigo ficou mudo para mim. Vocês estão ouvindo ele?